Olá, meus amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal História Enem e bem-vindos ao novo ano de 2018. Nesse primeiro vídeo do novo ano, vamos tratar de um tema que é muito atual, não porque ele esteja vigente nas nossas sociedades hoje. Pelo menos, felizmente, não está como forma de governo. Mais atual no sentido de que sempre é recuperado nos exames de História e, no caso do Enem, de Ciências Humanas e suas tecnologias, que é o do regime totalitário, nas suas versões mais conhecidas, o nazismo e o fascismo. A prova é um pouco antiga, é do Enem de 2009, mas o modelo de questão sobrevive ao longo das edições e dificilmente deixará de ser novamente relembrado nos próximos anos. Antes de tratar da questão, vamos lembrar do que é o totalitarismo e o nazismo e o fascismo? Você sabe o que é um regime, um governo, um Estado totalitário? Vamos fazer essa conversa a partir da oposição. Hoje, todos nós vivemos aqui no Brasil, valorizamos e defendemos a democracia. Existem divergências? Existem. E se não existissem essas divergências sobre a mesa, não seria uma democracia. A democracia é o tipo de regime, é o tipo de governo que rege uma sociedade que é definido, entre outras coisas, a vontade da maioria, as eleições diretas dos governantes, as liberdades de pensamento, de expressão, de ir e vir, de religião, enfim. Além de todas essas liberdades civis, a democracia também é definida pela institucionalização do conflito. Ficou difícil de entender? Então vamos melhorar isso aí no português mais claro. Numa sociedade existem muitos conflitos de ideias, de pensamentos, de posições políticas, de posições partidárias. A gente tem visto isso no Brasil de uma maneira muito presente nos últimos anos. Basta lembrar das gírias entre grupos políticos, coxinha, mortadela, etc. Esses conflitos, eles não se resolvem ou não devem ser resolvidos numa democracia pela força das armas, pela violência física, pela ofensa, fora da lei. Esses conflitos devem ser resolvidos, solucionados por meio das instituições que a democracia apresenta. Por exemplo, as eleições de 4 em 4 anos, para os cargos eletivos, os tribunais de justiça, que são regidos pelas leis, principalmente pela Constituição, e, acima de tudo isso, pelo diálogo entre diferentes em busca de um bem comum, e não pela imposição, pelo autoritarismo de alguém. Ficou bem mais claro entender o sentido principal da democracia, não ficou? Então, o regime totalitário, os regimes totalitários são a oposição da democracia. Os regimes totalitários são definidos de maneira básica pela ideia de um Estado centralizador, na pessoa de um líder, na pessoa de um governante, a quem toda a nação, como um corpo pretensamente homogêneo, deve obediência cega, deve segui-lo sem questionar, deve segui-lo sem o menor sinal de conflito. O líder falou, o assunto está encerrado. E dentre as consequências dessa concepção de Estado e de sociedade que é o totalitarismo, nós temos o fim, a supressão dessas liberdades civis, de pensamento, de expressão, de escolha, de religião. O indivíduo deve estar subordinado ao Estado. Era isso que um dos principais líderes totalitários do século XX, o ditador italiano Benito Mussolini, dizia. O princípio essencial da doutrina fascista, que é totalitária, é a concepção de Estado. Tudo dentro do Estado, nada fora do Estado, nada contra o Estado. Mussolini também dizia. O indivíduo está subordinado às necessidades do Estado. E o Estado não é, então, no caso totalitário, o lugar onde os conflitos são postos à mesa e se leva ao diálogo, em vista do bem comum. Não. No Estado do totalitário, fascismo, nazismo, não há conflito. Há apenas a obediência cega ao líder. Isso é fundamental para entender essa questão do Enem de 2009. Vamos a ela? O enunciado apresenta um pequeno texto introdutório que diz:
Os regimes totalitários da primeira metade do século XX apoiaram-se fortemente na mobilização da juventude em torno da defesa de ideias grandiosas para o futuro da nação. Nesses projetos, os jovens deveriam entender que só havia uma pessoa digna de ser amada e obedecida, que era o líder. Tais movimentos sociais juvenis contribuíram para a implantação e sustentação do nazismo na Alemanha e do fascismo na Itália, Espanha e Portugal. Acrescento, na primeira metade e em meados do século XX. Nazismo e fascismo, essas formas totalitárias principais de governo. Na Alemanha nazista, personificada em Adolf Hitler, na Itália fascista, personificada em Mussolini, na Espanha, personificada no general Francisco Franco, daí o nome de franquismo para o regime totalitário espanhol, e em Portugal, na pessoa de Antônio de Oliveira Salazar, daí o nome de salazarismo para o regime autoritário de inspiração totalitária em Portugal. O comando da questão diz: a atuação desses movimentos juvenis caracterizava-se, vamos percorrer as 5 alternativas. A. Pelo sectarismo e pela forma violenta e radical com que enfrentavam os opositores ao regime. Sectarismo, a ideia de que há apenas uma opinião, ou melhor, que há apenas um ponto de vista correto e todos os outros estão errados e devem ser violentamente combatidos. Essa definição de sectarismo, que leva ao que a alternativa também apresenta, o combate violento aos opositores do regime, está de acordo com o que nós conversamos nos últimos minutos sobre a definição de Estado totalitário? Está ou não está? Pense bem. Letra B. Diz que a atuação desses movimentos caracterizava-se pelas propostas de conscientização da população acerca dos seus direitos como cidadãos. Na democracia isso cabe muito bem. O cidadão deve ter consciência dos seus direitos. Mas o que Mussolini dizia sobre o essencial do Estado totalitário, no caso fascista, a concepção de Estado, o indivíduo está subordinado às necessidades, exigências do Estado. Então a letra B casa aí com o cenário totalitário? Parece que não é verdade? Vamos passar para a próxima. Letra C. Diz que a atuação desses movimentos juvenis caracterizava-se pela promoção de um modo de vida saudável, que mostrava os jovens como exemplos a seguir. É verdade que a juventude fascista, nazista, era apresentada para o corpo da sociedade daquela nação como um exemplo. Mas, em questão de múltipla escolha, devemos comparar todas as alternativas e entender e inferir qual delas melhor responde ao enunciado, ao tema apresentado. E vamos ver se a letra C, junto com a letra A, que fala de sectarismo, de violência contra os opositores, qual das duas melhor casa com a definição de totalitarismo? Continue pensando. Letra D. Diz que a atuação desses movimentos juvenis caracterizava-se pelo diálogo, ao organizar debates que opunham jovens idealistas e velhas lideranças conservadoras. Democracia combina com diálogo. Diálogo combina com totalitarismo? Não. A questão aqui quer saber do totalitarismo. Então, diálogo, será que vai combinar com o gabarito dessa questão? Não. Vamos para a última alternativa. Letra E. Diz que a atuação desses movimentos juvenis caracterizava-se pelos métodos políticos populistas e pela organização de comícios multitudinários, comícios que reuniam grandes multidões. Isso é verdade. Se você olhar imagens da propaganda nazi-fascista, você verá comícios com multidões. Agora, o perigo da letra E está no início da alternativa, pelos métodos políticos populistas. O populismo é um modelo de governo que foi vigente em muitos países da América Latina nos anos 1940, 1950 principalmente, e que se caracteriza pelo atendimento a reivindicações da classe trabalhadora junto ao governo e por uma certa voz ativa de membros ou de grupos da classe trabalhadora junto ao governo. E quem é que tem voz ativa ou só deve ter voz ativa no Estado totalitário? É a classe trabalhadora? Ou é alguma classe? É algum grupo da sociedade? Não.
apenas o líder. Então a letra E também descartamos. Vamos voltar às duas alternativas que deixamos como possibilidades de gabarito. Letras A e C. A fala do sectarismo, da violência, da imposição da agenda do Estado sobre os opositores do regime. Letra C fala dos jovens como modelo de vida saudável. Qual dessas duas alternativas melhor responde ao texto denunciado, que destaca a obediência cega ao líder, que destaca essa forma autoritária do Estado totalitário? Juventude sadia fisicamente ou violência contra os opositores do regime? Acertou, violência contra os opositores do regime. Gabarito, então, letra A. Meus amigos, muito obrigado a todos vocês que têm acompanhado o nosso canal. Desejo um ano novo de muitas realizações, muita dedicação. Estudem firme, de maneira séria, que os resultados vêm. Podem acreditar. Confiem em vocês mesmos e estudem com dedicação. Estamos aqui para ajudar a todos vocês. Um grande abraço, bons estudos e até a próxima!